Fala, empresário extraordinário! Seja muito bem-vindo à 8ª edição do podcast Gener Connect. Qual que é o objetivo desse podcast extraordinário? Conectar o empresário, Exatamente. com ideias, insights. Eu sou o Rafael Costa e hoje eu sou o convidado, porém eu abri aqui, porque eu fui desafiado a abrir esse episódio. Então já começa dando uma curtida nesse vídeo, você que é amigo, parceiro do Grupo Gener, do Rodolfo, do Ricardo, de toda a galera. Ou você que também está conhecendo agora, está curtindo, já curte aí. E hoje a gente vai falar de um assunto muito especial, né, Rodolfo, Ricardo? Exato. Que é? Como sair do operacional, né? Como ser livre, né? Ser livre. Livre da carga operacional. Pode até botar esse título. Como ser livre da carga operacional. Seja sincero aí, você está com uma carga operacional pesada? Tipo, você trabalha muito em tarefas, né? Que era para os teus funcionários estarem trabalhando. Então, hoje a gente vai poder bater um papo sobre isso. O Rodolfo Ricardo vai fazer algumas perguntas para mim. E eles também sabem ensinar sobre isso, porque eles já vêm fazendo isso há um tempo. E nos últimos 1 ano e meio, 2 anos, intensificou ainda mais, né? Hoje eles não vão nem para a empresa mais, né? Manda só vídeo, brincadeira. Mas hoje vocês vão com qual frequência na empresa? Acho que Semanal, assim. Num mês, vai. A frequência de ir para a empresa, ela é comum. Ela é uma rotina que a gente tem. Só que a gente sempre está envolvido em vários projetos, né? Então a gente acaba não indo para a empresa. E a gente acaba resolvendo as coisas que tem que resolver mais pro celular mesmo, uma mensagem aqui. Então tem semana que nem vai. Não, tem semana que não acaba por não exemplo, indo. essa semana a gente foi um pouco, né? Só é bom o empresário saber que, às vezes, o objetivo não é esse. Eu não quero ir para minha empresa. Não. Cara, se esse for o objetivo, você já está com o objetivo errado, eu penso. Eu acho que você tem que pensar assim, cara, eu quero que a minha empresa cresça. Sem você lá, né? Independente se lá ou não. Porque, por exemplo, talvez teve momentos que vocês estavam na empresa. Com certeza. Hoje não tá porque, poxa, vocês têm outras empresas, vocês têm mais projetos, vocês têm sócios, tem gente liderando, então não tem a necessidade. Exato. Não é tipo assim, não quero ir, não aguento mais, tô de saco cheio. Aí pronto, já tá no caminho errado. Vai fazer errado. Então, não tenha essa pretensão, né, de querer ficar em casa. Não, eu quero ficar tranquilo. Cara, se você quiser ficar tranquilo, talvez não seja empreender o caminho para você. Porque empreender é algo que você tem que botar ali a sua energia, a sua liderança, a sua comunicação, né, Ricardo? Com certeza. Uma das coisas que eu até comentar é o seguinte, que acho que existe uma trajetória para a gente chegar nesse ponto, né, Rafa? Eu acho que isso você ensina muito também. A gente aprendeu muito com você em relação a isso. Porque, assim, basicamente, qual que é a questão? É você entender que sua empresa ela vai passar por um processo de crescimento. E esse crescimento vai gerar desconforto. E se você não se posicionar em talvez querer ser uma referência ali na área de treinamento, de liderança e trabalhar ativamente a sua equipe para você conseguir conquistar essa liberdade. Porque isso não é da noite para o dia. Então, por exemplo, eu, Rodolfo, já vem há anos aí criando um negócio que é para poder, assim, o nosso foco é ajudar o empresário na parte de redução tributária. Cara, é um serviço muito técnico, muito estratégico. A nossa equipe, a gente trabalha muito o desenvolvimento deles para poder conquistar tempo para isso. estruturar esse processo, né? Com certeza. Tem um time que executa esse tipo de tarefa que é muito técnico. Requer muito conhecimento, muito background, experiência. Exato. Perfeito. E a gente conseguir fazer com que as pessoas executem as coisas de forma personalizada, porque a gente costuma dizer que cada cliente nosso é um projeto, né, Rodolfo? Exato. Então, assim, eu desenvolvo um projeto que, cara, não vai ser igual para outro cliente. Aquele é um projeto exclusivo. E você conseguir criar metodologia, procedimento para entregar aquilo de forma coerente, de forma tempestiva e que o cliente colhe o resultado é bem desafiador. Então, a gente Teve algum momento que você acreditava assim, não, isso aqui só eu vou fazer, isso aqui não tem ninguém que dê conta, não. Se não for, mais existia, né? Mas existiu por muito tempo, a gente até costuma fazer esse comentário, né? Até fiz a brincadeira aqui no começo. Eu acho que se hoje a gente tá aqui gravando um podcast foi porque a gente conheceu você. Exato. E você mudou essa mentalidade que a gente tinha mesmo. Porque a nossa mentalidade era de realmente ser o contador. Ser o cara que fecha os impostos lá, entendeu? Envia pro cliente, tem um relacionamento legal com o cliente. Só que acho que a mudança de mentalidade que a gente teve de realmente de dizer, você não precisa estar lá. Entendeu? A sua empresa vai crescer e as coisas vão acontecer sem você estar lá. Legal. Então, eu queria também pedir para você explicar um pouco da sua história, entendeu? Do porquê dessa, como se diz, esse objetivo de tirar o empresário do operacional. Onde você viu que tinha essa necessidade tão latente? Legal. Vamos falar sobre isso então. Então, você viu que bacana, né? Assim, crescimento, querer crescer. Na verdade, esse é o motivo, Rodolfo. Eu penso que tudo que existe, assim, que é vivo, né?
tem que crescer, tem que expandir. E muita empresa cresce muito lentamente. E o motivo é porque o empresário está preso no operacional. Muitas empresas, os funcionários, o seu aí provavelmente, vai aí para a tua empresa só para trocar tempo por dinheiro, né? Aí fica vendo esses vídeos mesmo da internet do cara que fica ensinando o seu funcionário a como dar um atestado da forma correta. Já viu? Tem uns influenciadores digitais, agora o cara faz isso. Meu Deus. O trabalho do cara é dar dicas, né? Lógico, é com senso de humor, mas é um humor que na prática ele ensina. Não, bicho, não é dor de cabeça. Você não fala que tá com dor de cabeça na empresa, você fala que enxaqueca. Porque dor de cabeça não tem atestado, aí você tem que tomar só um Doril. Se você falar enxaqueca, aí o médico vai te dar 4, 5 dias. Por quê? Porque o cara tá lá pensando em trocar tempo por dinheiro, ele vai ganhar a mesma quantidade, ele não tá pensando em crescer, então ele vai pensar 1000 maneiras de aliviar, né, o trabalho dele e deixar você na mão. Por quê? Porque essa empresa onde ele trabalha, como a maioria, não é uma empresa que tem cultura de crescimento. Então, o grande motivo, porque eu sempre, desde pequeno, eu lembro um dia que eu estava chegando assim num apartamento onde eu morava, eu fiquei me perguntando, Deus, por que eu tenho esse ímpeto, assim, essa coisa? Por que eu sou inquieto, né? Quero melhorar, quero ir além, quero... Por quê? Porque esse sou eu, cara, esse é o meu propósito. Eu acho que o nosso propósito tem a ver com a nossa história. Eu venho de uma família muito pobre, Rodolfo, simples. Meu pai, ele era motorista de ônibus. Ele veio do sertão do Ceará. A gente morava no Rio de Janeiro, onde ele tinha se mudado, eu cresci lá. E eu lembro que ele falava muito isso pra gente. Falei, cara, queiram ser melhor, vão aonde eu não consegui ir. Embora ele tinha ido já muito longe, né? Porque ele saiu do sertão, fugiu de casa, foi para São Paulo de carona, conseguiu virar pelo menos motorista de ônibus e ter um empreguinho, né? Porque senão a gente já tá lá na roça, igual meus primos estão lá alguns hoje. E meu pai incentivava muito isso, da gente querer ser melhor, da gente crescer e tudo mais. E eu acho que isso meio que afetou a minha mente, meu coração, e eu passei a desejar isso, cara. Eu tinha muitas limitações, eu sofri abuso quando era criança, então eu era muito tímido, muito medroso e tal, e fui evoluindo, especialmente em vendas. Fui evoluindo, comecei a empreender sem conhecimento, não, né? Sem nenhum conhecimento, né? Errei, fiquei 4 anos decepcionado, sem resultado, né? E eu vejo que o operacional, que muito empresário fica preso, e aí você falou uma coisa, eu lembrei, era isso que eu ia falar, acabou fugindo na hora, né? A gente esquece essas coisas aqui, viu, meu amigo? É porque tá aqui, né? Aí eu esqueci, que era assim, ó, você tava falando assim, você pensava muito, ser contador. E muito empresário, muito empreendedor, ele acha que o papel dele na empresa é ser o técnico daquilo que é o cerne da empresa, o core business da empresa, né? Tipo, o cara tem uma hamburgueria, então ele acha que ele tem que ser o técnico ali da cozinha, do hambúrguer, né? Se o cara tem uma empresa de oficina, então ele tem que ser o técnico ali de tá com os mecânicos. Porque provavelmente ele foi o melhor mecânico e ele virou empresário. Eu queria falar exatamente isso. Em ser empresário. Ser empresário é uma competência técnica ampla, né? E ele precisa dedicar a isso. Cara, eu sou um técnico de negócios. Sou um gestor de empresa, sou um líder de empresa. O que eu acho que acontece, né, Rafa, é o seguinte, né? Normalmente, às vezes, quem começa a empreender é uma pessoa que, às vezes, já tem um destaque profissional ali, ela é o melhor no que ela faz. E aí ela entende que, poxa, por que não ter um negócio focando nessa coisa que eu já sei que eu sou bom? E aí entra muito nesse apego de falar assim, eu sou muito bom nisso, eu vou fazer isso. E vai dar certo. E vai dar certo. E dá certo no início, porque começa o negócio, porque você realmente sair do CLT para ir para fazer um negócio, é uma mudança radical na sua vida. E aí, assim, você fica apegado àquilo. Não, ninguém vai fazer tão bem quanto eu vou ter ali... E o medo, né? O medo de passar, de delegar. Não querer treinar. Não querer treinar porque acha que as pessoas não vão ser tão boas quanto você. Exato. Então, ou seja, você cria mais ou menos como se fosse um bloqueio interno. E eu acho que o que entra muito no que você ensina e até que a gente aplicou, né, ao longo do tempo na nossa empresa, foi justamente passar a ver isso como um processo natural de você ser empresário. É você sair de uma mudança, né? Hoje você é um cara bem sucedido ali que está tendo sucesso técnico. Sim. Mas ser empresário não é ter só sucesso técnico. É você ter pessoas dentro da sua empresa fazendo o que precisa ser feito para você ganhar dinheiro. E promover toda uma... Vamos dizer que a gente está fazendo um bem social. Porque um empresário, ele transforma a vida das pessoas. Então, entra muito nisso, né, Rafa? E assim, quando você sai dessa mudança do cara que fica ali preso do negócio, apegado, e consegue ultrapassar isso para você ter tempo para fazer outras coisas, pra pensar em novos negócios, isso que é a grande transformação. E aí o que eu ia perguntar para você é o seguinte: quando que você percebeu que isso aconteceu na sua vida? Porque eu entendo que existiu um momento, porque com certeza você deve ter passado por essa fase assim como nós. Quando que isso aconteceu, assim, mano? De sair do operacional?
Você sabe que, por eu valorizar muito o crescimento, não teve um momento assim que eu me vi muito preso assim, no operacional, porque eu sempre fui muito focado em crescer. E eu foco muito nessa mensagem de sair do operacional, porque a pessoa presa no operacional ela é um sintoma de que ela não está obcecada, não está dedicada a crescer. Ela está estagnada, ela está presa. Zona de conforto. Ela não está pensando em crescer. Porque quando você pensa em crescer, você já meio que começa a entender que é esse o caminho. Né? Então, o que eu percebi? Ó, tô fazendo stories aqui, hein? Bora lá. E você que está gostando desse vídeo, já bota aí. Nós vamos dar o passo a passo aqui de como se livrar do operacional e fazer muito mais riqueza na sua empresa. Esse é um bom título. Com certeza. Então é o seguinte, eu comecei a entender, na verdade, uma coisa que é a base para você sair do operacional. Que eu ficava no operacional no início, eu fazia o site, eu fazia a paginazinha, eu que montava a paginazinha. Fazia os anúncios do tráfego. Eu que fazia. Não, anúncio não cheguei a fazer. Tem que fazer, que isso é muito bom, cara. É verdade. Os criativos, sim. Criativo. Inclusive, eu tô pensando em não fazer mais os criativos. Mas tem que ser igual, melhor, né? Tem que ter um método, pô. Igual. É verdade, tem razão. Então, aí eu comecei a ver que, cara, eu tô sendo pequeno, cara. Eu não faço resultado. Contratava, eu tinha medo de contratar, né, e tal. E aí eu comecei a entender que tinha alguma coisa errada. Fiquei 4 anos tentando, não deu certo. E aí eu fui num evento, cara, lá no Rio de Janeiro, de um autor chamado T. Harv Eker, o autor do livro Os Segredos da Mente Milionária. E aí, Os Segredos da Mente Milionária, eu fui lá e eu aprendi uma coisa. Eu aprendi que muitas pessoas aqui no Brasil pensam como pobre. Ixi, desculpa falar isso pra você, tá? Ou desculpa não. Às vezes você tem empresa e você não está pensando em fazer mais dinheiro. Você fica se limitando. Não, tá bom, não precisa de muito dinheiro, né, cara? Eu quero ter o suficiente para viver bem. Você está se sabotando. Empresa é o seguinte, ela é tipo um ringue de UFC, né? Tipo, quando você vai ali, meu amigo, ou você vai para nocautear, ou você vai ser nocauteado. Dificilmente você... Se fica empatado ali vários rounds, é porque os dois estão indo muito bem. Mas se você não entrar com o intuito, meu irmão, tem que derrubar. Ou seja, se você não está nos negócios, bicho, tem que lucrar, tem que faturar, tem que alcançar mercado, tem que conquistar mais clientes. Se você não tiver esse ímpeto, bicho, tu tá correndo risco, cara. E dificilmente você vai conseguir conquistar isso que você tá falando se você tá preso ali fazendo as atividades que você pode passar para alguém fazer. Mas não tem pessoas que falam assim, por exemplo, eu tô preso no operacional porque eu não tenho condições de contratar pessoas para sair do operacional. O que você vê dessa forma? Como que você vê dessa forma quando a pessoa traz essa objeção? Não dá pra sair da operação que não tem dinheiro pra contratar, né? Mas será que o cara não tá colocando o dinheiro dele em outras coisas que traz a zona de conforto que ele tem hoje? Entendeu? Porque o cara às vezes não quer quebrar a zona de conforto que ele tem de talvez falar, vou deixar de ter esse gasto que eu tenho de 4 mil por mês na minha vida pessoal pra colocar alguém aqui pra mim crescer. Então às vezes a pessoa se sabota com isso. Porque ele não acredita de fato no crescimento, ou ele não sabe como crescer e aí ele faz essa conta burra aí, né? De, eu vou gastar aqui 5 mil com gente, moço, não vai dar certo. Ele não acredita, não está com fome, não está com vontade. Está faltando a mentalidade de riqueza. Porque, de fato, pode ser que nos primeiros 2 meses, 3 meses, seja custo. Por isso que eu gosto de usar como estratégia, que foi uma coisa... A primeira coisa que vocês fizeram quando a gente conheceu foi o quê? Vocês focaram em aumentar a venda. Focaram na venda. Porque como você foca na venda ali... Às vezes, cara, com o time que você tem, performar melhor na venda, vender melhor, motivar na venda, melhorar o ticket médio e tudo mais, naturalmente você já vai entrar mais recursos. E aí o que você pensa? Ao invés de você aumentar os seus gastos aleatórios ou até pessoais, você até pode fazer um aumento de prolabore, fazendo um ajuste no teu financeiro e tal. Sim. Mas você começa já a aproveitar esse fluxo para botar mais gente, fazer uma outra parceria. Colocar gente boa na empresa, né? Colocar gente melhor, contratar assessoria, consultoria, essas coisas, para o negócio continuar crescendo e aumentar ainda mais, né? Aquele primeiro bolo ali virar um bolo ainda maior. Né? Então, se tivesse assim, qual é o passo a passo? Vamos lá. O passo 1 é, você precisa mudar a sua mentalidade financeira. Se você estiver andando com outros empreendedores, com outros empresários, que, cara, não estão no nível mais alto, não querem faturar mais, não querem ficar mais rico, fazer mais riqueza mesmo. E porque você acha que é errado isso e tudo mais... Né, você associou coisas negativas sobre dinheiro, porque o seu pai e sua mãe talvez não foram empreendedores, né, eles não chegaram numa vida financeira muito maior, muito melhor, e você, de repente, acha que isso é errado. Com essa mentalidade, pode ficar tranquilo, você vai trabalhar a vida inteira na sua empresa como funcionário. E tudo bem, é uma escolha sua, né? Agora, se você quer realmente avançar, gerar mais riqueza, por isso que o título é como se livrar do operacional para gerar mais riqueza, você vai ter que sair do operacional e você vai ter que gostar dessa ideia de faturar mais, né? De ser mais agressivo. Por exemplo, a gente está fazendo aqui o podcast. Tem um propósito de contribuição.
mas tem um propósito de, cara, mais presença de mercado. Sim. Não é toda contabilidade, não é todo grupo, não só contabilidade, né, que já que é um grupo hoje, que tem produtos de serviço empresarial que para fazer podcast. Verdade. Tá, não, fazer porque é legal, para tirar foto. Não, vamos fazer porque isso aqui me dá mais posicionamento. Às vezes, pessoas a gente vai conhecer aqui, né? Às vezes o mercado já conhece, vê, pô, os caras fazem podcast, os caras têm conteúdo. Então, isso aqui é para quem? É para quem quer mais, porque os maiores não fazem isso. É para quem quer chegar mais longe. Então, você precisa ter essa mentalidade de riqueza, né? Sim. Acho que... Não, pode falar. Eu queria te fazer uma pergunta que eu acho que deve ser interessante aqui para quem está nos escutando. Eu acho que para a gente poder sair do operacional, para a gente poder ter liberdade, nós precisamos ser líderes, né? E trabalhar isso ativamente dentro da nossa equipe. Sim. Eu queria entender em que momento da sua vida você enxerga que você se tornou esse líder. Que isso tipo, realmente foi um divisor de águas para você. Porque, de fato, eu acho que existem momentos chaves. No nosso caso, por exemplo, a gente entendeu que se a gente quer realmente ter mais resultado, nós precisamos investir em conhecimento, tanto que entramos lá no seu programa de crescimento empresarial, depois você pode falar um pouquinho sobre ele também, e que foi um divisor de águas mesmo, cara. Já está praticamente até trazendo a observação que eu ia falar aqui antes, o Rafa falou sobre aumentar a venda, né? A gente vendia 8, 7 contratos por mês e agora no mês de janeiro a gente tinha também um senso comum que janeiro não vendia. A gente falou, já que janeiro não vende, vamos botar energia aqui para vender. E a gente vendeu 42 contratos. Acho que comprou aquela ideia que uma vez eu contei uma história, não sei se você lembra, que na venda de carro geralmente janeiro era ruim. E aí era o mês onde eu mais vendia. Porque todo mundo ficava meio, não, vamos ver. Mete pra cima, foi o que vocês fizeram. Exato. Fizeram 42 contratos. 42 contratos, entendeu? Esse mês. Então, assim, e aí a gente até brinca entre a gente, pô, tinha gente querendo dar mentoria pra gente de contabilidade e vende 30, então será que eu vou ter que abrir uma mentoria pra ele pra vender 42? Mas assim, é muito contrato. Entrando na pergunta, em que momento você acha que você se tornou esse líder, essa pessoa de relevância que você é hoje, um cara extraordinário aí, com muito conhecimento para agregar na vida dos empresários, tem mais de 200 empresários, né, hoje no seu programa de mentoria, que é algo realmente muito legal, a gente participa lá. Mas qual que foi a virada, assim, no seu ponto, assim, de inflexão, vamos dizer assim? Quando eu vendia carro, eu era, no meu perfil psicológico, era dominante. Para quem não sabe, dominante é a pessoa que é muito de ação, fazer acontecer. E isso é muito ruim para uma liderança, quando você é muito assim, né? Porque você sai atropelando todo mundo, não quer saber de ninguém. Então, quando eu vendia carro, eu era assim, naquela concessionária ninguém gostava de mim. Só quem gostava de mim era o diretor e o gerente. Ele me chamava de Rafael Fenômeno. Meu fenômeno, minha maquinazinha de venda. Vai atender? Vai, meu filho, porque meu filho tem que estar atendendo. Porque você atendendo, você vende, Sim. né? E aí, cara, só que eu queria mais da vida, né? Eu queria crescer. E eu lembro que eu fiz um curso de desenvolvimento pessoal com uma psicóloga. E cara, eu fiz o teste de perfil comportamental e ela mostrou, olha, você talvez não esteja sendo tão agradável, uma pessoa tão de relacionamento e tal. E quando eu parei para perceber quais eram os meus objetivos, eu não queria virar gerente daquela concessionária, eu não queria fazer concurso público lá em Brasília, né, que é muito comum. E eu percebi que o que eu queria era ser um empreendedor nessa área de desenvolvimento, treinar outros vendedores e tal. E aí eu me conscientizei que, cara, eu até posso ser um líder no ponto de vista de ir lá e fazer as coisas acontecerem, Sim. mas eu era muito distante, desconectado e, tipo, alheio às pessoas. E eu desagradava. Um pouco frio, né? Você quer dizer, né? Eu tava nem aí pra ninguém, cara. E aí, cara, quando eu fiz aquele teste, eu falei, meu Deus, que vergonha. Cara, como é que eu vou conseguir ser um empreendedor um dia? Ou ser um dono de um negócio, ser uma pessoa de influência? Cara, se eu nem olho direito pras pessoas. E eu lembro que eu fiquei em choque, cara. E aí eu li um livro do Dale Carnegie chamado Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. E no livro ele dá uma tarefa, ele conta algo assim, que é quando você, sei lá, não cumprimenta alguém, Sim. você dá $1 para alguém e tal, e eu fiz essa tarefa comigo mesmo, que era de pagar R$1, alguma coisa assim, sabe? Fazer um pix para alguém e tal. E eu comecei a mudar aquilo. Eu lembro que uma vez que isso ficou bem forte, eu tava comendo um chocolatezinho, cara. Eu cheguei no meio de uns colegas vendedores, e aí eu terminei de comer o último pedaço, e eles falaram assim, ó, comeu o último pedaço só para oferecer, né, rapaz? Porque esse era o Rafael. E quando eles falaram aquilo, eu falei, cara, verdade, eu tinha que ter chegado aqui. Eu falei, gente, vocês aceitam? E eu não fiz aquilo. Aí o que eu fiz? Para mostrar que eu estava levando a sério a minha mudança, eu voltei lá na lojinha que tinha dentro da loja de concessionária que vendia chocolate, voltei lá. Falei, moça, me dá 2 chocolates, por favor. Peguei os 2 chocolates, entreguei, eu lembro até hoje, para a Cissa, que era uma senhorinha que vendia carro. Ela era patrimônio da empresa. Deu um chocolate para a Cissa e um para o William.
Aí a Cissa fez assim comigo, botou a mão na minha cabeça assim. Você tá bem? Porque aquilo não era normal. Não era normal. Cara, tinha um outro vendedor lá que chamava Rodrigo. Rodrigo, se eu não me engano. Ele falou assim, cara, você foi a pessoa assim, que eu mais vi uma pessoa se transformar. Cara, você mudou, você é outra pessoa, velho. E é legal escutar isso, né? Eu se tornei uma pessoa agradável, para valorizar as pessoas. Porque eu acho que a gente tá nessa vida aqui pra gente poder evoluir. Eu acho que esse é o processo, né? Então, quando a gente percebe que fizemos algo para se tornar alguém melhor, você falando isso, eu começo a refletir também. Porque eu sempre fui muito frio também em alguns momentos, assim, não muito... humano em algumas situações, mas sim, sempre busquei ser agradável, tentar tratar bem as pessoas, mas de fato não era algo que me preocupava tanto, os sentimentos alheios e tal, focava mais no resultado. Então a gente tem que ir conduzindo, porque as pessoas são sentimentais, as pessoas são. Se você quer ser um bom líder, se você quer ser uma pessoa que vai realmente fazer a diferença ali no negócio, na vida das pessoas. Tem que gostar de gente. Tem que gostar cara. de gente. E tem que ser genuíno, porque senão você parece forçado. Mas o Rafa até trouxe uma questão engraçada, né? Tipo, a dominância, né? Que é o perfil comportamental. Às vezes eu colocava na minha cabeça, eu não vou conseguir ser assim porque eu sou dominante. Aí um dia, conversando com a Andréia, que é a irmã do Rafa, né? A Andréia falou, se você colocar isso na sua cabeça, você não vai conseguir mudar mesmo. Já que você sabe que tem essa dominância e que isso pode te prejudicar no relacionamento com as pessoas, você precisa mudar. Então não é porque você tem um perfil dominante, igual o Rafa falou, que você não vai ser um cara que nunca vai conseguir mudar. Entendeu? Exatamente. Então eu entendo que até o perfil você vai conseguir. Você pode ser dominante para vender, você pode ser dominante para ser um empresário, pra executar, botar a mão na massa, só que na hora de falar com pessoas, você vai ter que ser mais influente, entendeu? Você vai ter que ser uma pessoa mais estável. Sim. Então acho que isso às vezes o caba chega na empresa, aí ele cumprimenta as pessoas, bom dia pessoal, tudo bom? Pega na mão da pessoa assim, nem olha nem no olho. Gente, vamos lá e tal, cumprimenta, bicho, olha pra pessoa, tudo bem? Como é que você tá? Olha, as pessoas precisam se conectar com você. Né? Então foi nesse dia assim que virou a chave. Sim. Porque eu penso que ser um gestor, ser líder, são muitas atribuições. Sim. E eu acredito que a gente tem que melhorar eternamente nisso. Verdade. Mas eu acho que a virada de chave, esse Rafael lá, como vendedor de carro, amigo, se tivesse uma empresa, ia ser um perigo. É verdade. Ia gerar muito estresse para muita gente, muitas pessoas iam sofrer, eu ia sofrer. Né? Então, hoje, ter essa capacidade de ganhar o coração das pessoas, trazer elas para o meu lado, fazer elas se sentirem percebidas e valorizadas. Pertencentes também, né? É uma chave muito importante, né? Tem uma fala no filme Avatar que é muito legal de gente trazer pra gente, né? Que é como se fosse um ritual, uma cultura deles, né? Eles fazem um gesto, alguma coisa assim com as mãos, e aquele gesto significa I see you, que é eu vejo você. E às vezes as pessoas não se sentem assim perto dos seus líderes, dos empresários. Né? Parece que o cara está só focado na empresa, no resultado, e ele não percebe a pessoa. Essa metáfora do filme, eu vejo você, está dizendo, cara, eu percebo você, você importa aqui. E às vezes você reclama do funcionário, né? Esse final de semana, essa semana mesmo, a gente estava num evento, e o empresário falou, como é que a gente faz quando o funcionário, não sei o quê, manda todo mundo embora, já mandei todo mundo embora. Me conta como é que você deu o feedback. Cara, ele só fala, só cobra. Ele não fala, cara, eu te percebo. Me fala, qual que é a dificuldade? Qual que é a dificuldade? Treinar essa dificuldade. O que tá te pedindo? Eu preciso de você, sabe? Tipo assim, cara, vem aqui, eu tô contigo. Conecta com a pessoa, cara. Tem que se conectar. Gênia Connect. Deixa eu falar uma coisa aqui antes de você for para a próxima pergunta. Igual você falou, né? A gente trouxe um impacto positivo para vocês, né? Quando a gente conheceu, de vocês estarem onde estão hoje, né? Com mais de 1.000 clientes na carteira de vocês. Né, está entre uma das maiores, talvez aqui a maior, né, de São José dos Campos, e agora até em outros estados, outras cidades e tudo mais. E também a parceria de vocês conosco, né, como empresa, de agregar com os nossos clientes, comigo, né, de estar agora nos ajudando nessa parte contábil, financeira também. Também é recíproco, queria, né, deixar registrado aqui que a gente tem se beneficiado muito. Não só a gente, como os nossos clientes, né. Parece até, tipo assim, já virou banal. Não é banal, né? Não é todo dia que você fala assim. O Rodolfo chega assim, às vezes me cruza comigo, ou você, fala: Rafa, a gente vai ali passar lá no fulano, né? Que é o cliente do nosso grupo. Cara, a gente reduziu esse mês para ele 500 mil de imposto, né? Tal. Tipo, cara, como assim? Se reduzir 500 mil reais de imposto, amigo, é meio milhão. Né? E virou uma coisa comum. E é muito legal isso, porque muito empresário, ele até gostaria de olhar para a parte tributária, fiscal, financeira, de uma forma melhor, mas falta talvez esse profissionalismo, essa competência nos profissionais de empresas de contabilidade, né? Então, se você está namorando aqui a Gênia Connect, filho, marca um encontro, bota aí o seu comentário, vai lá no Instagram, marca um encontro, uma reunião para você conhecer. Você merece coisa melhor do que talvez esse contador aí, seu aí, que você não vê, não tem nem 10 anos já.
Você nem sabe, mas quando você encontra o cara já tá até mais velho. Nossa, mudou, né? Porque não tem relacionamento, não tem uma reunião, não tem uma parceria, não é? Sim. Eu lembro que aconteceu isso comigo. Tipo, eu conheci um contador, ele ficou uns 5, 6 anos. Cara, quando eu fui ver, ele já tinha uns 6 anos, o cara já tava mais velho, bicho. Falei, caraca, bicho, não tem conexão nenhuma, né? Não tem relação, cara, não tem... Bicho, ó, vamos ver aqui uma estratégia para melhorar. Não, vai indo, vai fazendo sua obrigação. Mas o grande diferencial, Rafa, do que você falou na questão das reduções é o quê? A maioria das contabilidades não olham para o negócio para a empresa do cliente como tipo único. Então, assim, o Rafael, por exemplo, tem um KNAI de treinamento. Mas como é o treinamento do Rafael? Como ele entrega, entendeu? E aí eu acho que são nesses pequenos... Quais são as oportunidades? Nesses mínimos detalhes que a gente começa a falar assim, ó, se você se posicionar desta forma, você não é isso que está no seu KNAI, você é isso. E desta forma tem como se diz, você tem uma redução de carga tributária. Então, assim, o que a gente percebe é o quê? Essa falta de atenção com o negócio do cliente, entendeu? É porque às vezes, né? Muito cliente. Aí depende do nível de diferenciação que você vai buscar no seu negócio. Nós queremos entender do negócio do cliente. Entra muito nisso, no âmago da empresa, daquele empresário. E talvez pensar assim, cara, você faz um serviço, mas você aplica produto aqui dentro também. E isso faz uma mega diferença na área tributária, porque o Brasil é uma das maiores cargas tributárias do mundo. Uhum. Nossa tributação incide muito sobre consumo, né? Então, assim, produto é muito tributado. E aí, se você tem produto que eu vou dar o exemplo do bombom e do wafer. Uhum. Um é tributado, o outro não é. Exato. Então, mas a composição ali... Até um produto alimentício, ele está se posicionando, ele tá mudando a forma de se comunicar para entrar numa tributação menor. Sem dúvida. E aí eu acho que uma coisa também muito interessante que eu costumo trazer é o quê? Às vezes o empresário acha que custa caro algumas coisas. Vou trazer um exemplo de hold, né? O cara acha que custa caro. O cara tem um patrimônio de 15 milhões, 10 milhões, que seja 2 milhões, ele acha que custa caro uma hold. Só que ele vai ver o quanto custa caro realmente quando ele tiver um problema. Cara, depende, assim, no nosso escritório são projetos a partir de 10 mil reais, entendeu? Só que realmente a gente quer trazer uma proteção pro cara. Tem gente que realmente não faz sentido ter uma hold. Às vezes você fala pro cara, isso não é pra você. Tem hold que é 100 mil, 300 mil. Tem hold que é 40 mil, 60 mil, 70 mil. Depende do que esse cara quer realmente criar essa proteção. Então, voltando nesse assunto, Rafa, como você mentora muitos empresários, a gente percebe também que muitas empresas nem lucram ou nem sabe o que está acontecendo na empresa dele. O Ricardo costuma ter uma frase muito engraçada que ele fala: imagina você entrar no Uber todo dia e falar pro cara, dirige aí. Eu acho que os empresários eles fazem isso diariamente, cara, porque ele chega na empresa dele com todos aqueles problemas que você já comentou, às vezes ele nem quer entrar na empresa dele, e aí ele nem sabe se a empresa dele está dando lucro ou não. E aí uma coisa muito importante, cara, que você traz é esse olhar pro resultado financeiro da empresa. Qual que foi a importância? Você traz isso lá naquela imersão de 3 dias, que você contratou uma consultoria, né, de finanças, que trouxe para você essa visão da importância da parte financeira. Como que você enxerga que é a importância da parte financeira, né? Que é tudo, né? Exatamente, cara. O cara tem que entender o seguinte, que eu sempre falo isso, que a empresa ela não é um negócio que tem a área financeira. Ela também tem a área financeira, mas ela é uma coisa financeira, é um negócio financeiro. Você fala que é um sistema financeiro, né? Um sistema financeiro. Cara, se você não tiver esse entendimento, você não vai no dia a dia ter a performance, né? De checar o número, a margem, quanto é que está aí, como é que está o lucro até agora. O dia 15, como é que já está de lucro? A despesa está dentro do que está programado? Não passou não, né? E as entradas, está cumprindo o objetivo? O que falta para a gente fechar o mês para chegar no resultado? Inadimplência. Cara, dia 31, eu já sei quanto que eu lucrei naquele mês. Eu não espero, tem que ver, não. E já está acompanhando em tempo real. E aí, como é que tá aí? Entrou quanto? Beleza, lucrou quanto? Lucrou tantos mil, ótimo, beleza. Então, legal. Aí no mês que a gente faz uma análise melhor. Mas por que isso acontece? Lembra da falta da mentalidade financeira? Aí o cara não olha para o lucro. Ele acha que o lucro é uma sobra. Porque matematicamente você aprendeu que o lucro é o que vende menos o que sai e o que sobra. É o lucro, né? Então vendeu, gastou, é o que sobrou. O lucro é o que sobrou, né? Não, o lucro não é o que sobrou. O lucro é o que você conquistou, amigo. Se você não trabalhar pensando em conquistar o lucro, você não vai conquistar lucro. Então você tem que pensar, bicho, o lucro vem em primeiro lugar. Quanto que a gente quer vender? Quanto que dá pra gente vender? Qual o alvo? Beleza. Dessa venda, quanto que a gente quer lucrar? A gente quer lucrar, vai vender 1 milhão, a gente quer lucrar no mínimo aqui, um exemplo, 250 mil reais. Tem que sobrar isso, cara. Aí, por fim, você vai pra despesa, pô. A despesa que é o que sobrou. Para adequar, né? Para dar conta de lucrar 250.
Não tem negociação, meu amigo. Eu acho que quando você traz essa reflexão lá desde a palestra... É desafiador viver isso, né? Não é fácil, não. Sem dúvida nenhuma. Mas eu acho que isso muda uma chave na cabeça das pessoas, porque todas as vezes que eu vejo você trazendo essa metodologia, que eu acho sensacional... Até eu me impacto. Né? Toda vez. Eu gosto de ensinar que é pra eu não esquecer. Né? É verdade. E, cara, você vê as pessoas... Nossa, eu nunca olhei por esse lado. Porque... É Trata aquela como história. sobra mesmo, cara. Trata como que, se deu lucro tá bom, se não deu, faz parte. Se Vamos, Deus quiser, mês que vem vai ser melhor. vamos pagar as contas. Então, assim, quando a gente entra nesse movimento de ação, de buscar isso, que é o que você costuma falar, né? Tipo, vamos sair daquela estagnação e vamos entrar em movimento. E para a gente poder aplicar tudo que é essa estratégia. Primeiro, então, quanto que é a minha meta de lucro? Aí sim se adequar às suas despesas. Aí você já viu, ó. Não dá para uma pessoa que é empresário ter uma atuação nesse viés que a gente está falando aqui que fica muito no operacional. Verdade. Há mais uma razão para você sair do Como o operacional. cara vai olhar os números se ele que faz o dia a dia? É verdade. E quando olha, cara, e ajusta com decisões, sobra mais, lucra mais. Exato. Né? E aí você fala, eu não tenho dinheiro para contratar. Não, você já tem o dinheiro que você talvez não está vendo que você está perdendo. Exato. Porque o teu time está performando mal na venda, o teu marketing está ruim, está falho, está ineficaz, está passivo, né? Ou você está tendo custos que não deveria, que você poderia negociar melhor. Mas você não vê isso porque você está preso no operacional e você acha que nunca vai ter dinheiro para sair e você fica nesse ciclo, né? Então, no início, vai se esforçar um pouco mais, trabalhar um pouquinho mais para sair do operacional e manter o olhar nessas frentes, né? Como, por exemplo, o financeiro, que é a principal frente do teu negócio, é a primeira frente do negócio. Ô, Rafa, a gente tá indo aqui pra reta final, né? Já? A gente pega pra conversar aqui e muitas vezes, né? Vamos ter que fazer a parte 1, parte 2. Exato. E um exemplo, eu queria que você falasse um pouquinho de marketing, né? Porque eu acho que o marketing, ele realmente... Hoje em dia a gente fala muito sobre tráfego pago, sobre lead, né? E, por exemplo, o nosso ramo de contabilidade, a gente está percebendo isso novamente. Ontem mesmo foi uma coisa até engraçada, né? A gente foca hoje muito no marketing por indicação, que também hoje a gente é sócio lá no seu programa, a gente atende os seus clientes também, né? Que são nossos clientes também. E uma coisa que eu acho muito importante, lá nessa imersão que ele foi, que só fala de contabilidade, um cara que só falava de tráfego pago, só falava de lead, ele mudou o posicionamento dele dizendo, cara, o lead está ficando muito caro. E realmente, uma coisa que eu indico para vocês é realmente talvez até uma prospecção fria e também aumentar essa parte do relacionamento com o cliente. Quem falou isso? Tem um contador chamado Anderson Hernandes. Ele é referência em marketing digital. Foi lá atrás ele que começou a fazer tráfego pago, etc. E aí eu recebi um áudio do José Rodolfo falando, o cara tá falando tudo que vocês estão falando há 2 anos atrás. Entendeu? Então, assim, o que você entende hoje dessa mudança de marketing? Porque você deve fazer tráfego pago há muito tempo, né? Tráfego pago, marketing. O que você entende que hoje é a melhor fonte aí de marketing para você conseguir conquistar mais venda? Legal. Primeiro, vamos subir a régua com todo mundo. Tem empresário que menospreza o marketing, que ele é alheio a isso. Ele contrata, às vezes, uma agência e ele não se envolve, não participa das reuniões, porque ele comprou uma ideia na cabeça dele que ele não é um cara de marketing, né? Exato. Não, cara, tem que arranjar alguém bom aí para fazer meu marketing. Saiba que a sua empresa, você tem que estar em 3 áreas. Você vai sair do operacional, você vai se livrar da carga operacional da seguinte forma, indo para 3 esferas da sua empresa. E a primeira delas é marketing, que é o quê? Marketing basicamente é o seguinte, para você que acha que marketing é fazer anúncios, propaganda, né? Não, viu? Marketing é o seguinte, como que a gente vai alcançar mais clientes, como que a gente vai chegar no cliente que está com o nosso dinheiro e como que a gente vai converter ele mais rápido e mais barato, né? Se no início tiver que pagar mais caro, beleza. Como é que a gente vai ter retorno com o que a gente vai investir? Não tem problema se custa R$500, R$1.000 conquistar um novo cliente. Pergunta aí, esse novo cliente vai te render quanto e por quanto tempo, né? Que é o LTV. Então, se o cara nem olha para isso, não gosta disso, ele está correndo um sério risco, porque cada vez mais as empresas estão realmente olhando para marketing de uma forma mais agressiva, mais estratégica, mais disruptiva. Então, você tem que ir para essa área. A segunda área é formar pessoas, né, que é influenciar, liderar e tal. E a terceira e última é tomar as decisões, né, que é gerir a empresa. E aí, dentro do marketing, a recomendação número que eu quero que a pessoa entenda é que marketing não é necessariamente gastar dinheiro para vender. Né? Por exemplo, cara, se tu fizer uma ação na rua, se você fizer uma panfletagem, se você fizer uma joint venture, né, que é uma parceria com um outro negócio, isso também é marketing. Marketing é um jeito de arrumar cliente, amigo.
Marketing é um jeito de ser visto, e não só visto, mas valorizado. E aí, o ser valorizado é um exercício interno, não é um exercício de propagar a sua empresa, de divulgar. É um exercício de olhar para o mercado e falar, peraí, como que a gente pode ser melhor do que os nossos concorrentes? Não. Como que a gente pode ser diferente dos nossos concorrentes? Que a melhor forma de você se destacar para o seu mercado é não buscando ser melhor ou mais barato, mas ser diferente. Cara, o que os nossos concorrentes estão oferecendo? Beleza. Quem é o nosso cliente? Que a gente vê que é o cliente que mais conecta com a gente gosta. Beleza. O que a gente pode dar para esse cliente que ninguém deu ainda, que ninguém ofereceu ainda? O que a gente pode fazer de diferente, de único, né? E como que a gente pode comunicar isso para ele, para que ele valorize a gente de cara? Então, a meta é como ser valorizado, e isso é um exercício de criação de produtos. Olhar para ferramentas como o Business Model Canva. A imersão principal, né, que vocês fizeram, que a gente convida sempre o pessoal aqui de São José para ir lá para Alphaville fazer, é o Business 220. E uma das ferramentas que a gente trabalha é justamente essa, o Business Model Canva, que é um modelo de criar, é uma ferramenta de estruturar um modelo de negócio e que ela tem como foco, uma das bases, exatamente isso. Cara, qual é a minha proposta de valor? Qual é o meu segmento de mercado? Quem é o meu cliente? Quem está com o meu dinheiro? E aí a gente instiga muito isso. Para quê? Porque para sair do operacional, sua empresa tem que ser mais atraente, cara. Ela tem que ser melhor. Não adianta de nada você botar dinheiro para divulgar uma coisa que não tem valor ou que você é mais um na multidão. A percepção de valor tem que ser muito latente, né? Porque um cliente, entendo que ele vai contratar você, até está disposto a pagar mais, se a percepção de valor para ele ali for muito latente. E eu acho que essa estratégia que você fala é a proposta irresistível, né? Algo que realmente assim, te torna diferente. Porque nos nossos segmentos tem várias empresas, mas o que torna a gente único? Verdade. E eu acho que quando a gente participa dos eventos, das imersões, todas as pessoas têm uma peculiaridade ali que, nossa, eu nunca pensei por esse lado. Nossa, como vocês estão me ajudando. E eu acho que até uma dica até para você que está aí assistindo nosso podcast. Permita-se ir 3 dias lá. Porque para todo mundo que a gente já falou, se permitir 3 dias lá na imersão do Business 220, que foi lá em Alphaville, lá nunca saiu, né? E assim, exato. E putz, a gente tá falando de fazer uma imersão, pessoal, na sede própria da empresa. A gente não tá falando de fazer uma imersão no hotel, tá? Então, assim, a gente tá falando de uma sede própria, de um andar inteiro em Alphaville, que você vai chegar lá e realmente você vai ter 3 dias que o Rafa tem dia que vai até 1h da manhã. É verdade. Entendeu? E às vezes eu e o Ricardo chegava às vezes no quarto e ainda continuava conversando, porque são 3 dias que, putz, cara, é tapa na cara mesmo. Você fala, caramba, meu, por que eu não tô fazendo isso? Entendeu? Verdade. Tipo, parece que chega lá, parece que é óbvio, mas você fala, meu, alguém realmente tem que falar. Entendeu? Então, Rafa, traz aí pra gente uma dica aí, um insight final, pra gente terminar aqui o nosso podcast, mas a gente vai ter uma parte 2 pra gente talvez falar de assuntos específicos, né? Que eu acho que você começou a entrar nessa parte dos pilares aí, eu acho que isso é muito importante. Sim. Então, traz aí pra gente um insight aí, o que realmente mudou a sua vida. Pô, cara, o Rafa é um cara que veio de Brasília, entendeu? A gente conheceu o Rafa e hoje sério, pessoal, é um andar inteiro em Alphaville, de uma estrutura própria de uma empresa, entendeu? Que você vai lá e você fica encantado. E então, cada vez mais cada dia vez melhor. Né? Você vai lá e fala, nossa, tem como ficar melhor? Tem. Entendeu? Então você realmente entende que é uma estrutura. E aí o Rafa poderia ter pensado assim, pô, tô vindo de Brasília. Lá em São Paulo só tem cara grande, porque lá é muito maior, o mercado é muito maior. Mas o Rafa chegou e se destacou num mercado que é muito competitivo, cara. Entendeu? E assim, já fica aqui como se diz, a minha observação. Eu nunca vi um cara com energia igual o Rafael, cara. É impressionante. Você fica 3 dias na palestra e, tipo assim, cara, é uma energia que, putz, nunca ninguém viu. O cara deve tomar Red Bull com várias coisas misturadas lá, não é possível. Não tomo nada. Só às vezes depois do almoço tomo energéticos. Remédios, essas coisas. Então, não. Ó, a dica é o seguinte, vou dar 2 dicas, hein? 2 pilares. Uma delas tá escrito aqui no podcast. Bicho, tu não é obrigado a ficar com essas mesmas pessoas que tu conhece. Para de achar que você deve alguma coisa a elas. É porque eu devo gratidão. Não, cara, você não deve nada para ninguém. As pessoas te ajudaram porque elas queriam. Então se conecte com outras empresas, pessoas, né? Se movimenta, vá em novos ambientes, permita acessar pessoas. Eu só estou hoje nesse momento porque eu conheci vocês, conheci outras pessoas, né? Por exemplo, já esteve com a gente lá, são hoje parceiros, amigos, que hoje o próprio time do Flávio, Caio Joel, né, que eu tô lá me relacionando num grupo deles, paguei para entrar, porque vale a pena, cara, né? Vai estar com a gente agora o Rufino, né? Pô, o cara virou um amigo, né? Um parceiro, vai estar lá com a gente. Já esteve lá várias outras pessoas, né? De vários segmentos, Marcelo Germano, André, vai vir o Conrado Adolfo. Então, se conecte com pessoas, porque você
é a média das pessoas que você convive, você sabe disso, mas você tem medo de se conectar com outras pessoas que você acha que elas não vão te valorizar, algo assim, né? Então, isso é um ponto. Segundo, é uma frase que eu gosto que diz assim, ó, tudo é venda. Então, se tudo é venda, você precisa vender mais para você mesmo o que você quer para você. Porque talvez você quer algumas coisas, mas você não valoriza tanto assim. Você talvez não quer realmente que a sua empresa chegue num patamar muito mais alto. Ou quer, mas não sabe exatamente o que você exatamente quer que aconteça, como exatamente vai ser. Se você não tiver uma imagem mental do seu próximo nível, você não sai do nível que você está. E aí a dica que eu te dou é andar com pessoas que estão no nível mais alto, que elas vão ajudar você a elucidar melhor essa imagem mental. Cara, eu vejo aqui minha empresa com mais unidades, com mais isso, com mais funcionários, faturando tanto, vendendo X unidades por dia, por mês. Se você não vender essa ideia para você, você não vai vender isso para o seu time, você não vai vender para você mesmo que você é especial, que você é um líder, que você é um cara diferenciado, que você é uma autoridade na sua empresa, aí você vai ficar rendido na mão de funcionário, ruim, limitado, sem conhecimento. Então, você quer vender isso? Então compra. A melhor forma de você se vender uma ideia é comprar. E o que é comprar? Investir tempo ou até dinheiro. Né? Então, vai numa viagem legal mesmo, queira um carro melhor, queira se vestir melhor, invista na sua empresa, bota dinheiro aí para fazer um curso, um treinamento, uma assessoria, uma consultoria, contrata empresas melhores para a sua empresa, como, por exemplo, uma contabilidade melhor. Ah, está falando isso porque quer vender. Não, estou falando isso porque você tem que comprar mesmo. Porque você precisa comprar essa ideia de crescer e de ser melhor, amigo. Simples assim. Então, essas seriam as minhas 2 dicas. E, por fim, a última, a terceira é, cara, mantenha a sua mente focada em Deus, né? Para você ter sabedoria para fazer as coisas, né? Estude sobre a Bíblia, o reino de Deus, porque isso é a base para ter sucesso em tudo que a gente faz. Top. Ricardo, faz aí um... A minha dica é a gente sempre estar buscando desenvolvimento. Se hoje a gente está aqui gravando esse podcast, que o Rafael é um mentor para a gente, né? Inclusive parceiro, um sócio, um amigo. A gente tem... Fura fila. Essa história a gente vai contar na próxima edição. Mas assim, cara, é uma gratidão enorme. E o que é legal, né? A prosperidade, ela chama prosperidade. O Rafa, eu acho que sempre teve essa visão de mentalidade, de prosperidade. E a gente vê a evolução, né, do seu negócio, cara, nesses últimos tempos aí. Assim, sentir parte daquilo, porque... quando você fala de nível, a gente elevar o nível, eu já falo pra gente ir pro nível master, entendeu? Que é um jargão, né, que tem lá dentro do grupo 220, que é um nível de alto impacto, assim, dentro das empresas, um nível de mudança. Então, pra mim, hoje, eu acho que uma dica prática é busque se desenvolver, permita-se, porque a gente coloca crenças na nossa cabeça que não precisa disso, não, pra que eu vou... É verdade. Quando você coloca em estado de ação, eu acho que as coisas mudam e aí o jogo começa a virar. Exato. Então é isso. Boa. Bom, pessoal, estamos aqui encaminhando pro fim do nosso 8º episódio, né? Vou deixar os Instagram aí, né? Exato. Povo. É verdade. Vamos deixar aqui os Instagrams aqui. O Instagram do Rafa é Rafael com PH Costa Oficial. Exato. E vocês? O nosso é Rodolfo Jenner, @Rodolfo Jenner. E o meu é @Ricardo Vidal. 2 underlines no final. Bom, um encerramento que eu quero trazer, que o Rafa falou que eu entendo que é muito importante, é realmente essa questão de estar conectado a pessoas que queiram ver seu crescimento, né? Porque eu acho que a gente se preocupa muito também, Rafa, com uma questão que é o seguinte: mas se eu deixar de conversar com aquela pessoa, de ter aquela convivência maior, ela vai entender que, tipo, lá, viu, ó, tá crescendo agora, não quer mais conversar comigo, tá ficando metido. E, tipo assim, ontem eu escutei uma coisa até legal do Dr. Cássio lá, a gente tava conversando, ele falou: Rodolfo, graças a Deus, hoje eu tô numa condição que eu posso dizer não, cara. Vamos no bar, não sei o que, não quero. Não sei o que, não quero. Então, assim, eu acho que você tem que se permitir também a dizer não às coisas que você quer, entendeu? E pronto, eu acho que a vida é assim mesmo. E o Rafa falou uma coisa muito legal, cara, que é o quê? Eu escuto, às vezes, de clientes que vêm pro escritório dizendo: o dia que eu falei que ia abrir mais uma filial, o meu contador falou: cara, você é louco, abrir mais empresa? Pra que isso? É uma dor de cabeça. Aqui eu quero que você abra mais empresa, mesmo que eu vou ter mais honorário. E aí o cliente dá risada, né? Então, a dica final que eu deixo aqui é: não são os mesmos fornecedores que levaram a sua empresa a faturar 1 milhão que vão levar a sua empresa a faturar 10 milhões mensais, entendeu? E eu acho que isso é muito importante. Beleza, pessoal? Valeu. Sigam nossas redes sociais, @GenerConnect, e se torne mais um conectado. E fiquem um abraço. espertos no Gêner Connect, que é presencial. Exato. Né, A gente vai ter evento presencial já tem também. data aí esse ano? Ainda não, mas a gente vai lançar. Provavelmente, top aí pra você levar o nível. Provavelmente no mês de abril aí a gente tem mais uma edição. Valeu. Beleza? Show. Valeu, pessoal. Obrigado. Até mais. Valeu.